com toda a atenção e o cuidado que inspira uma história que está agitando e muito o trânsito da região do Rodoanel na manhã dessa quarta-feira. Tensão total e absoluta por lá, até porque o motorista de uma carreta deixou o veículo atravessado na pista, ali na altura de Itapecerica da Serra, tá? Segundo a Artesp, né, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, o motorista teria relatado ter sido vítima de um assalto por volta das 4 horas da manhã, seguindo de um sequestro, e que os criminosos teriam colocado explosivos no veículo, assim o deixando rendido dentro do veículo. Depois de muitas e muitas horas, quase por volta das 9h20 da manhã, mais ou menos 44 minutos atrás, a PM conseguiu, enfim, resgatá-lo, mas a carreta ainda segue no local para ser periciada e garantir que realmente não haja qualquer explosivo por lá. Mas, naturalmente, trânsito obstruído, caos instalado, mas é fundamental que a gente evite o pânico nesse momento, até porque a Polícia Militar ainda apura outra possibilidade, tá? A de motorista ter tido, nesse momento, uma espécie de surto psicótico. A gente vai estar acionando realmente um dos principais porta-vozes da Polícia Militar muito em breve, mas, enfim, Mari Cantarelli está aqui com a gente, a apresentadora do In Off, e além de ter o sorriso mais simpático dessa Jovem Pan, sabe tudo e mais um pouco, está acompanhando o caso aqui. Qual o seu principal destaque, Mari? Bom dia, Marinho. Acho que só complementando, a última informação que a gente tem é que algumas rodovias ainda estão interditadas. Então, Regis Bittencourt, imigrantes ali sentido rodovia Presidente Dutra, seguem aí interditadas nas duas faixas, então gerando bastante confusão. E a gente em cima aqui para tentar entender o que de fato aconteceu, né? Acho que a história de, eventualmente, possivelmente, a gente ter o motorista aí com artefatos, bombas. Então, acho que isso também é uma coisa que chama bastante atenção. Total. E que está gerando muito desse furor. Então, vamos aguardar aí. Acho que é importante a gente ouvir também a polícia, né? Então, muito em breve a gente deve ter mais informações para comentar. Estamos em cima. E fique claro, né? A carreta foi ali largada, atravessada na rua, assim, obstruindo todo o fluxo, pelo visto, de acordo com, enfim, o refém, a pedido dos criminosos, até para gerar toda essa confusão. Nesse sentido, missão cumprida. Mas a gente, ao que tudo indica, isso baseado no relato dele, é uma das possibilidades sendo aventadas, mas é importante que a gente tenha esse contato com todo mundo que está nesse congestionamento. São quilômetros e quilômetros aí afetados nesse momento. Doutora Priscila Silveira, professora doutora Priscila Silveira, eu vou contigo aqui, até porque, que fique claro, né? Tudo aconteceu por volta de 5h25 da manhã, quando a concessionária que administra um dos trechos do Rodoanel, nesse trecho especificamente, recebeu essa reclamação, né? Esse usuário que havia saído do Acre, sim, rumo a São Bernardo do Campo, devia já estar nas imediações depois de uma viagem de muitos dias, presume-se, né? E acabou tendo sido refém dessa insanidade toda. Seu principal destaque? Sim, bom dia, Marinho, bom dia aqui aos meus colegas de programa, toda a nossa qualificada audiência. Ainda se apura o caso dele ter sido, né, ou sofrido um surto psicótico, mas chama atenção, não é, que primeiro ali se suscita uma questão de sequestro, que ele teria sido imobilizado. É uma tese possível, tendo em vista que muitas vezes os meliantes fazem isso de colocar o veículo atravessado justamente para que se pudesse ou para que se possa fugir. Então, é uma possibilidade, sim. E claro que me parece que ele já foi até retirado ali do caminhão, estava em choque, não é? Inclusive, se você me perdoa aqui, só uma breve interrupção, a título de contexto, você que nos acompanha por imagens, esse é o exato momento onde o GAT, né, o Grupo de Ações Táticas Especiais, foi responsável por remover o refém e já acabou desmaiando logo na sequência. Ele estava amarrado, foi, de acordo com ele, ordenado a se manter imobilizado, permaneceu assim por mais de 4 longas, angustiantes horas. Enfim, esse é o momento onde tudo começou a ser desmobilizado, mas ainda, pessoal, inspira cuidados à situação, porque ainda não há certeza de que há explosivos na carreta ou não. Doutora Priscila, concluindo. Sim, só para fechar, a gente observa pelas imagens, Marinho, uma amarração que talvez não pudesse ter sido feita por ele, né? Tá ali, não sei, pode ser que sim, mas há uma dificuldade ali de laços, né? Não sei se vocês também estão observando isso, da retirada. Se a gente se amarra, talvez não pudesse ser feito como está mostrando ali. Há uma dificuldade da pessoa se amarrar, né, com a força que me pareceu ali. Então a gente tem
tem que realmente aguardar, mas me parece ser mesmo. Pode ter sido as duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Ele pode ter sido sequestrado e posteriormente entrado em choque, que eu acho que me parece o mais plausível. Me corrija se eu estiver errada, Marinho. Parece que ele sai desmaiado, né? De dentro da carreta ali, quando ele é resgatado, depois, cerca de 9h20 aí da manhã. Ele resgatado, sai desmaiado, que também chama atenção e a gente fica se perguntando se é ele mesmo que tá à frente disso. Se realmente é carreta. Ou se é vítima, né, de alguma questão aí. Fernando Fonseca. O episódio chama atenção, primeiramente, bom dia a todos, bom dia da nossa audiência. O episódio chama atenção por vários pontos curiosos, ele ainda está em andamento, né? Então não dá para, estamos apenas especulando. Mas em caso de sequestro, geralmente o sequestrador pede algo em troca, né? Isso é estranho também. Não teve nenhum pedido, parece que não tem ninguém ali com ele. Então, há que se apurar ainda o que está acontecendo. Um outro ponto que chama atenção também é o fato de isso estar acontecendo em São Paulo também, em meio a discussões sobre a questão de segurança pública, né? Que envolve várias cenas que a gente tem visto nos noticiários aí ultimamente aqui no Brasil. E São Paulo, que tem sido um exemplo aí no combate ao crime, acontecer agora esse episódio de um sequestro de uma forma muito midiática, vamos assim dizer. E convenhamos, a última coisa que o trânsito de São Paulo precisa é de uma carreta atravessada no meio da rodovia. Fora o susto, imobilizado, detido, refém, né? Mas a gente está falando de um sujeito que saiu do Acre, vamos presumir que é de Rio Branco, capital do Acre, rumo a São Bernardo do Campo, ABC Paulista, né? João Belucci está aqui com a gente também, advogado dos bons e, enfim, está acompanhando o caso. A gente está falando de algo, excluindo as paradas obrigatórias, algo que pode durar 42 horas, 4 a 5 dias úteis, né? Desde os trechos precários da BR-364, no extremo norte do país, até o ABC Paulista, passando por muitos e muitos dias. Então, e claro que isso deve ter tido um abalo psicológico adicional. Pois é, Marinho, bom dia a você, a toda a seleção aqui do Morning Show, toda a audiência. Realmente, o que a gente, né, primeiro, toda a solidariedade a quem está nesse trânsito aí, que a gente entende perfeitamente a irritação que causa, né, você perder compromissos. Imagina a quantidade de reuniões, compromissos, enfim, que foram canceladas graças a essa situação, né? E para quem não sabe, o Rodoanel aqui em São Paulo, ele conecta as principais rodovias, né? Ele é um anel que ele conecta as principais rodovias, então imagina o transtorno aí, principalmente para o transporte de carga e quem mora nas cidades mais afastadas aqui da grande São Paulo. Como vocês bem colocaram, a polícia não descartou nenhuma das hipóteses, inclusive a de surto psicótico, que pelo que a Priscila bem colocou, a questão da amarração ali chama muita atenção, que seria um surto psicótico, né? A longa viagem que ele teve que fazer. Realmente é um caso ultra esquisito e o que a gente sempre lamenta é isso, né? Sempre parar o trânsito. E pode ser, inclusive, né, Marinho, aquela questão de os criminosos fazem essa operação para chamar atenção para um local e fazer uma operação criminosa, ter alguma atitude criminosa em outro local. Isso também não está descartado também. Eles fazem bastante isso, né? Joga uma isca ali, vai todo o aparato policial para lá e eles atuam em outras situações. Isso também não tá descartado. A gente está lidando com todas as possibilidades e lamenta muito e presto novamente minha solidariedade a quem está no trânsito, que é sempre o prejudicado em São Paulo, é quem está se locomovendo pela cidade. Seria precipitado a gente cravar nessa altura. Pessoal, naturalmente a gente vai estar recebendo um capitão da PM logo menos aqui no programa, como porta-voz da Polícia Militar, com todos os detalhes, já em caráter oficial, mas é também uma insanidade a gente descartar essa hipótese que parece a mais provável, dado o estado de coisas no nosso Brasil. Então, o caminhoneiro, né, trabalhador honesto, que muitas vezes carrega o país nas costas, agora também tem que carregar o medo de não explodir no meio junto com a travessia dele para ter o ganha-pão dele. Então, se isso tem todos os indícios que isso pode ser uma hipótese muito bem que corresponda à realidade dos fatos. Mas, claro, a gente vai estar descobrindo na medida que os dados forem se apresentando, os fatos. Depois que a gente traga uma notícia que acabou de chegar ao nosso conhecimento, que, segundo a polícia, o artefato dentro da carreta ali parada, atravessada no Rodoanel, era um simulacro, né? Não era de fato uma bomba. Agora, ainda bem, né? Agora a via já foi devidamente liberada, o fluxo e a normalidade sendo restaurados e, enfim, desobstruindo esse momento de tensão que acabou, enfim, interditando ali o fluxo normal dos trabalhadores brasileiros aí, cumprindo seus compromissos pessoais e profissionais.